Isaías capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Eu quero desde já agradecer mais uma vez a confiança do apóstolo Gleison, da reverenda Marina, por nos permitirem estar aqui ministrando a palavra durante esses 3 dias. Agradecer ao pastor Francisco, à reverenda Raquel, a toda a sua família. Agradecer ao pastor Marlon, pastor Maruma, todo mundo, a essa turma maravilhosa dessa igreja, que tão bem cuidaram de nós. Foi um tempo precioso, foi um tempo intenso, mas eu estou muito grato ao Senhor mesmo, sabe, por tudo que eu tenho visto aqui, por tudo que eu tenho vivenciado aqui, e sou muito grato a Deus mesmo. Muito obrigado, que o Senhor recompense ricamente a cada um de vocês por isso. Espero em breve ter a oportunidade de voltar aqui em Portugal novamente, revê-los novamente, ver o que Deus está fazendo e vai continuar fazendo, só que da próxima vez com a minha família, porque ficar 25 dias sozinho, sem mulher e sem menino, não é uma coisa muito legal, mas são os sofrimentos que nós passamos pelo reino, e vale tudo a pena, tudo compensa, porque Deus é bom, amém? Muito obrigado mesmo a todos vocês, a todos que vieram a esse seminário na quarta, que vieram ontem, que estão aqui hoje, querendo ouvir alguma coisa sobre o milênio. Mas que tempo precioso mesmo. Sabe, eu queria que o pessoal colocasse, pessoal, vocês estão de castigo hoje, tá bom? Foi o pastor Gleison que pediu para botar vocês de castigo, não, mas... Coloca aqui os slides, por favor, a gente vai falar um pouco, mas eu quero que você abra comigo em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exaltará por cima dos outeiros. Não, vou ser bondoso com você, vou deixar você descer. Vou ser bom. Vou deixar vocês descer, daqui a pouco alguma coisa a gente chama. Você é bondoso, você é misericordioso, amém? E virão muitos povos e dirão, versículo 3, e virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Diga comigo: de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Versículo 4 diz: e ele, se referindo ao Messias, ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Agora eu quero que você vá comigo para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo de número 20, versículo 1 até o versículo de número 6. Sabe, nós falamos durante esses dias, enquanto você abre, nós falamos sobre, na quarta-feira, sobre o arrebatamento da igreja, o evento que a igreja espera, que a igreja aguarda, que Jesus virá nas nuvens para nos levar para o céu, para estarmos para sempre com Ele. Ontem nós aprendemos sobre o que acontece depois do arrebatamento da igreja, que é justamente o tribunal de Cristo. Se você não teve a oportunidade, não pôde vir ontem, assista pelo canal do YouTube, vai ser bem interessante você seguir a ordem daquilo que nós estávamos falando. E hoje nós vamos estar falando sobre o reinado de Cristo na terra de 1000 anos. Sabe, quando a gente estuda as Escrituras, a gente vê que após o arrebatamento, vão acontecer algumas coisas bem interessantes com a igreja e com o mundo. Após o arrebatamento da igreja, no meio do caminho, entre os ares, entre a terra e os céus, a igreja vai ser julgada para ser recompensada pelas suas obras, por aquilo que fez bem ou mal, útil ou inútil, por intermédio do seu corpo. Logo após, nós passaremos pelo menos 7 anos nos céus, comemorando aquilo que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro.
comemorando aquilo que a Bíblia chama de o casamento entre Cristo e a sua igreja, o casamento do noivo com a sua noiva. Enquanto isso, aqui na terra estarão acontecendo os 7 anos de tribulação. Quantos anos? Mais uma vez, quantos anos? 7 anos de tribulação, que é o cumprimento da última semana, da 70ª semana da profecia de Daniel, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 26. Desses 7 anos, ele é dividido em 2 partes. A primeira é chamada de falsa paz. Diga comigo, falsa paz. Na primeira metade, o anticristo vai estar aparentemente bem. Ele vai ser aparentemente alguém bondoso. Vai fazer algumas guerras pontuais. Vai fazer algumas batalhas pontuais. Mas em linha geral, ele vai aparecer aparentemente como um cordeiro. Na metade dessa tribulação, o anticristo, ele vai quebrar a aliança que ele tem feito com Israel, porque vai ser ele que vai fazer a paz entre Israel e os povos árabes pelo terreno do templo. Na metade, ele quebra esse acordo e ele vai exigir ser adorado como Deus. É isso que Mateus capítulo 24, Jesus chama de abominação da desolação. Quando o anticristo faz isso, ele começa a perseguir o povo, ele começa a perseguir os judeus, que não vão querer adorar a um falso Deus, a um falso Messias, e ele vai continuar perseguindo os cristãos, porque durante o período da tribulação, como nós vimos ontem na série de perguntas e respostas, vão haver salvação. O Espírito Santo vai continuar trabalhando na vida das pessoas. Quem fica na tribulação, muitas pessoas serão salvas, porque o Espírito Santo vai estar convencendo-as do pecado, da justiça, do juízo. Pessoas vão continuar sendo salvas, judeus, gentios. A pregação da palavra vai continuar sendo pregada. O evangelho vai ser pregado em todo o mundo. E então virá o fim, como Mateus 24:13 nos ensina. Mas, ao final dos 7 anos de tribulação, Jesus ele tem que dar um basta naquilo que o anticristo está fazendo. Jesus ele precisa dar um basta naquilo que o anticristo está realizando de impiedade durante 7 anos. E é justamente isso que nós vemos em Apocalipse capítulo 19, que é o capítulo anterior ao 20, que nós vamos ler um pouco agora. No capítulo 19, Jesus Cristo volta, ele desce dos céus. E quando ele desce dos céus, ele desce comigo e com você, ele desce com a sua igreja. Você lembra que a igreja já vai estar arrebatada e já vai estar onde com Cristo? Nos céus, vai estar durante 7 anos com o seu corpo já glorificado ou com o seu corpo já arrebatado. Ao término dos 7 anos de tribulação, Jesus volta para acabar com o império do anticristo. Ele volta para acabar com a gracinha do anticristo. E ele volta com a sua igreja para estabelecer o seu reino milenar na terra. Antes disso, no capítulo 19, acontece a batalha conhecida como Batalha do Armagedon. O que é a Batalha do Armagedon? O anticristo, quando vê que Jesus Cristo vai voltar, ele não vai aceitar passivamente. Ele vai levantar o seu exército contra Jesus. Oh, que besteira! A coisa mais besta que o anticristo vai tentar fazer na vida é tentar batalhar contra Jesus. Quando ele tenta batalhar contra Cristo, Cristo o destrói. Cristo o mata com o sopro da sua boca, como diz a palavra, e acaba o seu império. Só que uma vez que acaba o império do anticristo, Jesus ainda tem algo a fazer, que é justamente estabelecer o seu reino de paz aqui na terra. E é aí que entra Apocalipse capítulo de número 20. Vá comigo lá, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. Apocalipse capítulo 20, não é? E como você sabe, você é bem inteligente, o 20 vem depois do 19, amém? O 19 é quando Jesus, diga comigo, diga para quem está do seu lado, diga o 20, vem depois do 19. Para ele entender melhor, diga assim, o milênio vem depois da segunda vinda. Porque a segunda vinda acontece em Apocalipse capítulo 19. E no capítulo 20, a Bíblia diz, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000. Amarrou o diabo por quantos anos? Pronto, quando a Bíblia diz que é 1000, não são 2000, não são 3, não são 500, são 1000. Ou seja, o diabo, aquela praga, vai ficar amarrado durante 1000 anos. Versículo 3.
E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo caminho de Jesus, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. Ou seja, os cristãos não vão assinar, não vão aceitar a marca da besta, como a gente falou ontem na sessão de perguntas e respostas. E viveram e reinaram com Cristo durante mil. Então aqueles que ressuscitam vão reinar juntamente com Cristo. Diga comigo, quem ressuscita, reinará com Cristo. Diga para quem está do seu lado, diga, você vai reinar com Cristo. E aí ele continua dizendo, mas os outros mortos, os ímpios, não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, quem é justo, quem ressuscitou como justo, quem tem parte na ressurreição dos justos, sobre estes, os justos, não tem poder a segunda morte, ou seja, a morte eterna, o lago de fogo, a eternidade sem Deus. Mas esses que ressuscitam, que pode ser a igreja, faz parte da igreja, faz parte dos 144 mil, todos aqueles que morreram justos, serão sacerdotes de Deus. Mais uma vez ele diz, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000. Reinarão com ele durante 1000. Então a Bíblia aqui, eu quero que o pessoal da mídia, por favor, coloca os slides. Esse texto fala sobre um período em que nós lemos em Isaías capítulo 2, uma passagem que fala sobre Jesus reinando. Vamos lá, coloca lá no milênio, lá na frente já. Nós vemos em Isaías capítulo 2, uma passagem que fala que Jesus vai reinar da terra, em que não haverá mais guerras, não haverá mais nação se levantando contra a nação, não haverá mais guerras de uma pessoa contra outra. Nós vimos aqui um outro texto, que fala que durante esses 1000 anos, Satanás vai estar amarrado, vai estar preso, e que nós, os ressuscitados, iremos reinar juntamente com ele. Agora, quando a gente vê sobre o reino milenar, entenda que essa palavra, reino milenar, ela é chamada de vários nomes diferentes na Bíblia. Você vai encontrar milênio, você vai encontrar reino milenar, você vai encontrar reino de Cristo, você vai encontrar também reino de Deus, e você também vai encontrar reino dos céus. Então todas as vezes que a Bíblia fala reino dos céus, reino de Deus, 1000 anos, milênio, reino de Cristo, está falando do mesmo evento. O milênio, amados, é literal, milenar, terrestre e futuro. E terá início após os 7 anos de tribulação, como eu falei para você. Não é um reino simbólico, é literal. Jesus vai reinar de Jerusalém de forma literal. Ele vai ser o rei de forma literal. Vai ser um reino que vai acontecer aqui na terra, em que nós vamos estar aqui ajudando Cristo a governar na terra. Não é simbólico, não é algo místico, mas é um reino de fato, Jesus cumprindo as promessas do Antigo Testamento. O milênio, amados, ele não é nada mais, nada menos, escute aqui, do que a preparação para o estado eterno. O milênio é Deus preparando a terra, através de Jesus como rei, preparando a terra para a sua total transformação, até o momento em que os novos céus e a nova terra vão ser estabelecidos nesse lugar. Então Deus está desintoxicando a terra. O milênio é o período em que Deus está desintoxicando a terra do pecado, a terra dos efeitos do pecado. E começa justamente com o diabo, grande inimigo da humanidade, sendo amarrado. Então o milênio ele vai ser Cristo mesmo, ele vai estabelecer o seu reino de 1000 anos, nos quais Satanás vai estar preso, como acabamos de ver. Ele vai ficar preso durante 1000 anos, aqui nessa terra. E os salvos, quem é salvo aqui, dá uma glória a Deus? Não, você está meio na dúvida ainda, eu vou perguntar de novo, quem aqui é salvo, dá glória a Deus? E eu e você salvos, com corpos glorificados, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Reinar com ele, muito bem.
Você não vai reinar apenas em vida. Eu nasci para reinar. Você vai reinar em vida. Mas se você for fiel e obediente a Deus, os seus galardões vão te capacitar a você ajudar Cristo a reinar também depois que você morrer durante o período milenar. Então, esse milênio, amados, vai ser uma monarquia teocrática, onde o rei divino governará e dará cumprimento às promessas feitas pelo Senhor por meio dos seus profetas. Quem vai reinar no milênio? Diga comigo, Jesus. Jesus vai reinar. Ele vai reinar de onde? Diga comigo, de Jerusalém. O texto que nós lemos, Isaías capítulo 2, fala que de Sião e de Jerusalém sairá a lei. Jerusalém vai ser o centro da terra, vai ser a capital da terra, a capital do mundo. Todas as ordens que vão ser espalhadas para o mundo vão sair de onde? De Jerusalém. É por isso que o diabo tem uma sede infernal em Jerusalém. É por isso que o diabo quer destruir aquela cidade, mas coitado dele, ele não vai conseguir. Porque Deus tem um propósito específico, aquela cidade é a cidade do Senhor. Aleluia, eu vou dizer mais uma vez, aquela cidade é a cidade do Senhor. Crente que é crente, amado, tem que amar Jerusalém, tem que amar Israel, tem que orar por Israel, tem que abençoar Israel, tem que evangelizar Israel, porque Israel está no centro do plano escatológico de Deus. Então é de lá, como nós já lemos, que vai sair a lei. Jesus ressuscitado, Jesus glorificado, vai estar no trono de Jerusalém, reinando a partir de lá. E nós certamente ajudaremos Jesus a governar, obedecendo às ordens que Ele vai nos dar. Daniel capítulo 2, versículo 44. Leia comigo, por favor. É o texto em que vai nos dizer que esse reino de Jesus, ele não vai ter fim. Por quê? Embora o milênio ele vá acabar, Jesus vai continuar se perpetuando como rei por toda a eternidade. Daniel, capítulo 2, versículo de número 44. Daniel 2, 44. Aqui Daniel 2, ele vai falar sobre os reinos que iriam se levantar sobre a terra. E ele fala que no último de todos os reinados mundiais vai acontecer algo. Daniel 2,44, ele diz: mas nos dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Então esse reinado de Cristo aqui na terra agora vai ser um reino em que Cristo vai reinar para sempre. Vamos lá, volta lá nos slides. Cristo está reinando na terra, voltou agora, acabou com o império do anticristo, amarrou o diabo durante 1000 anos. E aqui eu quero ver com você algumas características. Coloca lá no outro slide. Algumas características desse reino milenar. Quais são as características, professor? Como é que vai ser esse reino de 1000 anos? Existem várias características, muito mais do que essas, mas essas são apenas as principais. Sabe, quando a gente vê, primeiro a gente precisa entender que vai ser um período em que Satanás vai estar preso. Não, irmão, você não está feliz que o diabo vai ser preso. Eu vou dizer mais uma vez, vai ser um período em que Satanás vai estar preso. Você pode dar uma glória a Deus? Vamos fazer melhor, você pode celebrar porque Satanás vai estar preso? Aleluia, amados, aquela praga vai estar presa durante 1000 anos. Vai estar amarrado. Eu queria ter essa sensação de ver o diabo amarrado, mas eu espero até lá. Ele vai estar preso durante 1000 anos. E Cristo vai reinar do trono de Davi. É por isso que ele é o filho de Davi. É por isso que no Novo Testamento tem tanto falando sobre filho de Davi, o descendente de Davi. Porque era importante Jesus provar que ele era descendente de Davi. Porque como descendente de Davi, ele tinha direito a reinar a partir do trono. Ele tinha direito de reinar. E é por isso que ele vai reinar a partir de Jerusalém. Nós já lemos isso no texto de Isaías, capítulo 2. Agora, durante esse período, Ezequiel fala que o templo vai ser reconstruído. Vai haver um templo em Jerusalém, não para ter sacrifícios realizados para que o pecado seja expiado, porque o sacrifício de Jesus já foi suficiente, mas os sacrifícios que vão ser realizados durante o milênio vão ser apenas sacrifícios memoriais, como a ceia, sacrifícios acontecendo para relembrar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário como uma forma de comemoração.
Durante esse período de milênio, vai acontecer, como eu já falei na quarta-feira, a ceia das bodas do Cordeiro. Diga comigo, ceia das bodas. Durante o milênio, Jesus casa com a sua igreja enquanto está tendo a tribulação. Mas é durante o milênio que vai ser a celebração, que vai ser a festa de fato de casamento da igreja com Jesus. Vai ser durante o milênio que vai ser a ceia das bodas, em que as nações virão para Jerusalém para celebrar o meu e o seu casamento com Cristo. Não, você não está feliz que você vai casar com Jesus, não, irmão? Eu vou dizer mais uma vez, para celebrar o meu e o seu casamento com Cristo. Então, amados, esse eu quero que você leia. Haverá paz entre os animais. Vá comigo para Isaías capítulo 11. Essa é uma característica que a gente vê muito, as testemunhas de Jeová, principalmente, e aqui eu não estou falando nada para denegrir a imagem de quem quer que seja, mas quando eles passam na sua casa, e eles vêm com aquele encartezinho, né, que mostra, né, a ovelha sentada junto com o leão, um do lado do outro, e o leão não quer comer a ovelha, na verdade aquilo vai ser verdade, aquilo vai acontecer de fato, mas vai acontecer quando? Diga comigo, no milênio. Isaías capítulo 11, versículos 6 e 9, 6, 7, 8 e 9. Por que isso vai acontecer? Porque a ferocidade dos animais não vai existir mais, porque o poder do pecado vai ser restrito. A terra, lembre-se, está sendo preparada novamente para quê? A terra está sendo preparada para a eternidade. Isaías 11, versículo 6 diz: E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha junto com o boi. E brincará a criança de peito, olha que lindo, sobre a toca da serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O milênio vai ser um período em que a ferocidade, volta lá para mim o slide, a ferocidade dos animais, ela vai estar restrita, e o conhecimento de Deus, ele vai encher toda a terra. Porque Cristo vai ser o rei soberano, Cristo vai ser o rei absoluto, e ele vai estar reinando e ensinando sobre tudo, e é por isso que vai ser um reinado de paz. Nós já lemos em Isaías 2, que Cristo vai reinar absolutamente, não vai haver mais guerras, porque ninguém vai se levantar contra Cristo. Vai ser um mundo perfeito, vai ser o ambiente perfeito, vai ser um tempo de paz e de justiça. Vai ser um tempo em que haverá prosperidade plena e econômica, ninguém vai ter falta de nada. Diga comigo, ninguém vai ter falta de nada. Vai haver apenas uma única língua. Eu vou disponibilizar para vocês esses slides, para vocês compartilharem nos grupos aí da igreja, e vocês terem eles disponíveis para você. Vai ter uma unidade linguística, todos vão falar uma mesma língua, e vai haver uma unidade de adoração. Todos estarão ali reunidos juntos para engrandecer, exaltar e adorar a Jesus. Sabe, amados, coloca lá o outro slide. O milênio vai ser a completude, vai ser aquilo mais ou menos que Deus sempre quis estabelecer através de Adão e Eva. O milênio vai ser praticamente a completude daquilo que Deus queria que fosse no jardim original, mas que o pecado do homem atrapalhou. Ainda vai haver pecado? Sim, o pecado vai estar escondido no coração das pessoas, mas as pessoas não vão se rebelar contra Cristo. Nesse momento não, elas só vão se rebelar no final, quando Satanás for solto. Quem vai estar no milênio? Quem são as pessoas que vão estar lá? Vão haver duas classes de pessoas. As que vão estar com o corpo glorificado, diga comigo, corpo glorificado. Quem vai estar com o corpo glorificado? Todo mundo que ressuscitou, ou seja, a igreja, os santos do Antigo Testamento, os mártires da tribulação, quem morreu servindo a Jesus, os 144 mil que vão ser judeus separados e selados, e as duas testemunhas que acho que falamos sobre elas, acho que no primeiro dia. Todos esses aqui glorificados vão estar lá ajudando Cristo a reinar na terra. E esses outros aqui, o Israel vivo e os gentios vivos que vão sair da tribulação, serem julgados, são justos, vão entrar da tribulação no milênio com seus corpos naturais, vão continuar vivendo a sua vida, tendo filhos, dando-se em casamento, casando-se, vivendo a sua vida normal. Nós não vamos mais casar, porque vamos estar em corpos glorificados.
e por isso vamos ajudar Jesus a governar sobre eles. Diga comigo, eu vou ajudar Jesus a governar. Então, quantas classes de pessoas teremos no milênio? 2. Uma classe de pessoas já glorificadas, todos os justos que ressuscitaram, sendo igreja ou não, e as pessoas com corpos naturais, o Israel vivo e os gentios vivos estarão aqui na terra, servindo, adorando, continuando a sua vida normal, e nós vamos estar aqui ajudando Cristo a governar. Amém? Volta lá, acho que é o último slide, o outro. Então, logo após o milênio, esse período de 1000 anos, esse período de completude, esse período de paz, o que é que vai acontecer? O texto diz que, você lembra que pessoas naturais vão estar na terra, e muitas pessoas vão casar, dar-se casamento e terem os seus filhos. Esses filhos, eles vão nascer, mas eles vão conhecer apenas um lado da história, apenas o lado de Jesus. Não vão conhecer o diabo, porque o diabo vai estar preso e amarrado. Ao final dos 1000 anos, Satanás tem que ser solto para contar o seu lado da história. Satanás, ele vai ser solto, vai contar o seu lado da história, e muitas pessoas que estão ali, desses que nasceram no milênio, ainda vão acreditar na história do diabo, e vão se levantar juntamente com o diabo para tentar vir contra Jesus. É o que está lá no capítulo 20 ainda de Apocalipse. Quando eles se levantam contra Jesus, quando eles vêm contra Jesus, porque eles agora vão tentar tirar Jesus Cristo do reino, eles vão tentar tirar Jesus Cristo do seu trono, está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 em diante, e é justamente nesse momento em que Jesus Cristo se reúne em batalha contra eles e os destrói. Diga glória a Deus. Logo imediatamente após isso, nós vemos no mesmo capítulo 20, que o império do anticristo sendo destruído, aí inicia-se o juízo final. Diga comigo, juízo final. Quando vai ser o juízo final? Diga comigo, no final do milênio. Então o milênio acabou, as pessoas vão ser julgadas agora, a igreja vai ser julgada aqui, sim ou não? Sim ou não? Não. Quem vai ser julgado no juízo final? Somente os ímpios, como nós falamos ontem, quando falamos sobre o tribunal de Cristo. Uma vez acontecido o juízo final, uma vez que acontece o juízo final agora, Cristo Jesus vai estabelecer na terra os novos céus e a nova terra. Coloca lá no finalzinho já, os últimos slides. O novo céu e a nova terra vai ser justamente, o novo céu e a nova terra vai ser justamente a terra agora vivendo, e o estado eterno. A nova Jerusalém, ela desce dos céus agora para a terra, Apocalipse 21 e 22, e algumas características serão criados, novos céus e nova terra. Nós habitaremos na nova Jerusalém, vai ser um reino eterno, não vai haver mais morte, nós contemplaremos a face do Senhor, não haverá mais sol, pois o próprio Senhor, Ele vai ser a nossa luz. A árvore da vida vai estar na cidade santa como um memorial da presença eterna de Deus. E o tabernáculo de Deus, o próprio Deus, estará habitando juntamente conosco no meio dos homens. Sabe, amado, o milênio é apenas uma preparação para o estado eterno, onde nós habitaremos para sempre com o Senhor, vendo Deus face a face, contemplando Deus face a face e estando com Ele presencialmente todos os dias. Sabe, amado, essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Anima teu coração, fica feliz, fica alegre. Se você não entregou sua vida a Jesus ainda, não perca a oportunidade de fazê-lo, para você ter o direito de morar nessa nova Jerusalém eterna com o Senhor para sempre. Se você está firme, permaneça firme. O melhor de Deus está por vir. Você vai desfrutar de coisas grandes, a eternidade te espera. Deus é bom e você vai viver coisas grandes e extraordinárias no Senhor, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando.